Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou responder 4 perguntas que foram mandadas aqui pelo WhatsApp e eu achei interessante poder comentar e dar uma ajuda para o pessoal que pode ter as mesmas dúvidas, né? Então, antes de começar, propriamente dito, eu queria agradecer aos 5.000 inscritos do canal. Acho que é interessante, né, pensar, né, 5.000 pessoas assistindo um canal de engenharia clínica, a gente pode ter uma ideia do potencial que esses meios de comunicação trazem para a gente disseminar mais a profissão, informar mais o que a gente faz, o que a gente está fazendo e compartilhar conhecimento, né? Permitir que o conhecimento seja colocado em prática, porque conhecimento na gaveta não produz resultado e a gente, na vida que a gente tem aí curta, né? A gente tem que deixar alguns resultados, deixar alguma coisa que seja produtiva, né? Que ajude as pessoas. Então, esse é um dos objetivos do canal e eu agradeço muito aí esses mais de 5.000 estudantes que gostam de engenharia clínica. Outra coisa, eu queria falar um pouco da ausência, né? O canal está meio parado aí, sem vídeo, sem informação. Eu aceitei aqui uma missão, vim com uma equipe aqui para o Rio de Janeiro, já mandar um salve aí para o Bruno Ribeiro, para a Inici, Maria Carolina, para o Eli, que toparam vir para o Rio de Janeiro e encarar esse desafio. São mais de aproximadamente aí, já quase 50 dias, hoje é dia de fazer relatório, então eu aproveitei o domingo aqui para encaixar esse vídeo na sequência, né? Então, assim que isso tudo passar, a gente vai tentar manter uma regularidade aí que a gente vinha tentando deixar 2 vídeos pelo menos por semana para o pessoal aprender um pouco mais do que a gente está fazendo e um pouco mais sobre o que é engenharia clínica, o que é engenharia hospitalar, a importância da arquitetura hospitalar e tudo mais. Então aqui tem uma pergunta do Lemos, que é estudante, da Michela, que é enfermeira, do Lucena, que tem interesse por cursos, e do Marcelo, que é administrador. Então aqui, ó, primeiro aqui, o Lemos, ele diz o seguinte: estou finalizando engenharia elétrica no final desse ano e gostaria de saber sobre a atuação do engenheiro clínico, base salarial no caso de abrir uma empresa. Enfim, estou no interior do Mato Grosso e minha cidade tem muitos hospitais, gostaria de um esclarecimento. Então, esse é um esclarecimento, essa dúvida é comum de muitos estudantes ou pessoas que querem ingressar, né? A gente tem um vídeo que se chama Engenharia Clínica para Iniciantes, aliás, tem 2 vídeos, onde a gente comenta um pouco sobre o que pode acontecer, né, quando você decide ingressar na área de engenharia clínica, porque depende muito de onde você está vindo, de qual que é a sua base, o seu preparo, onde é mais fácil começar. Por exemplo, você está estudando engenharia elétrica. O hospital não vive sem energia elétrica. Então, tudo que você aprendeu sobre engenharia elétrica, em princípio, serve para aplicar no hospital. Então, é uma boa entrada. Tem vários tipos de entrada. Vamos dizer que você gosta de comandos elétricos. Então, você pode escolher atuar dentro de toda a questão de energia elétrica do hospital. Você pode estudar, escolher comandos elétricos. O importante é você entrar no hospital. O hospital é muito vasto. Então, quando você começa mexendo com um quadro de comando de uma bomba d'água, por exemplo, você vai no hospital para analisar se a reserva de água está dentro da lei, você vai no hospital para analisar se o tempo de entrada do gerador está dentro da lei, está seguro. Você pode fazer uma série de iniciativas. O que é importante é que enquanto você esteja na escola, você identifique quem está fazendo o que você quer fazer, né? Ou alguém que está fazendo uma coisa parecida que você quer fazer, que empresa que faz isso. Então, engenharia clínica é uma das áreas de atuação dentro da engenharia, dentro dos hospitais. Então, tem muitas possibilidades. É importante você experimentar, participar das associações. Nós temos a Associação Brasileira de Engenharia Clínica, a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, a Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar, Associação Fluminense de Engenharia Clínica e Hospitalar. Então, quando você começa a interagir, né, com esse tipo de associações, por exemplo, você começa a entender quem são os players, quais são, como o mercado é dividido, o que está faltando. Visitar hospitais é importante. Você, como estudante de engenharia, se tem muitos hospitais na sua cidade, vá lá e visite. Agende, peça para o engenheiro responsável, para o encarregado, para o chefe te receber. Tenta fazer alguma coisa nesse sentido, que dá certo, né? Importante não desanimar, né? Se você quer mesmo, não desanima, vai para a luta, todo dia um pouco, que dá certo.
Tem alguns canais que você pode. Tem o EC Brasil, um canal que trata sobre engenharia clínica aqui no Brasil. Tem o canal Manual do Engenheiro Biomédico, que é tocado por uma estudante de engenharia biomédica da Federal de Uberlândia, e que você pode entender algumas coisas sobre algumas demandas de engenharia biomédica, que como engenheiro eletricista, eu não tenho dúvida que se você se dedicar, você pode aprender também ao longo de uma carreira profissional. Então, o importante é assim, são 5 anos só de graduação e 30, 40 anos de profissão. Então, o caminho é mais ou menos por aí. Começa a bater nas portas, que mais cedo ou mais tarde uma porta vai abrir. E quando ela abrir, é importante que você esteja preparado. Por isso, estude bastante as coisas de hospital, conheça profundamente as necessidades do hospital, que acaba dando certo, acredite. Se tiver alguma dúvida a mais, manda aí que a gente ajuda, tá? Esse foi o Lemos, né? A Michela, ela é enfermeira, então ela diz o seguinte: sou enfermeira de CME e tenho muito interesse em me aprofundar nesse tema. É possível? É possível, né? De novo, é a mesma coisa, né? Você estudou um período de enfermagem, tem mais muitos anos de profissão, você pode estudar o que você quiser, né? Então, por exemplo, eu conheço uma fonoaudióloga que fez mestrado e doutorado em engenharia elétrica, trabalha com aparelhos para pacientes com perda auditiva, tem uma empresa nesse sentido, já desenvolveu algumas tecnologias e ela tem esse lado afim com as ciências exatas, né? Eu conheço uma outra enfermeira que tem uma carreira profissional toda feita sobre incubadoras, equipamentos de fototerapia, berço aquecido, enfim, toda a questão de neonatologia e equipamento médico, ela se dedicou a isso e ao treinamento, por exemplo. Então, o que eu recomendo para você, Michela, é que você procure, por exemplo, as associações, né, de enfermagem, as sociedades de enfermagem que tratam desse problema. Procure, pense em fazer uma especialização em engenharia clínica. Eu já vi vários enfermeiros cursando esse tipo de curso. Uns têm mais dificuldade, outros têm menos dificuldade, mas a escola é para isso, né? E o professor também. Fala com o professor as dificuldades, isso acaba sendo superado e dá certo também. Assim como a gente precisa de engenheiros técnicos e tecnólogos que gostam dessa área de ciências da saúde, vamos chamar assim, a gente precisa de gente que tem graduação em ciências da saúde, que tem interesse pela nossa área, que é mais de ciências exatas, né? Então, está mais ligada com exatas. Então, os enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, são muito bem-vindos nessa questão da engenharia clínica, da engenharia hospitalar, obras hospitalares, inclusive, tudo é importante. Hoje, por exemplo, é muito incomum que uma construtora faça uma avaliação preliminar de risco de infecção hospitalar naquela área onde você vai fazer uma obra nova, uma reforma. Então tem muita coisa a ser feito e pouca gente para fazer ainda. Então acredite nisso também, dá sim. Os cursos, Luciana fala, quais cursos disponíveis? A gente tem alguns cursos, normalmente são presenciais, a gente divulga no Facebook ou aqui, mas são poucos cursos. O que a gente tem trabalhado é tentando aí fazer alguma coisa EAD para comercializar mesmo, num padrão de comercialização, mas não temos conseguido aí tempo hábil para desenvolver esse tipo de novo recurso. O que eu te recomendo também vai na linha das associações, dependendo do estado onde você está, você vai encontrar uma representatividade lá, né? Outra associação, ABDEH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. É um outro tipo de associação que precisa lá de engenheiros, de arquitetos. Então, esses cursos, essas associações acabam oferecendo e é uma oportunidade de você fortalecer. Buscar na indústria, tem muita coisa, busque outros canais, né, de engenharia clínica, engenharia biomédica, tudo isso vai ajudar você a se desenvolver mais nessa área. E para terminar aqui tem mais um, né? Esse é do Marcelo, ele diz o seguinte: bom dia, acabo de assumir a diretoria administrativa de um hospital público de uma cidade de 90 mil habitantes. E estou precisando muito de orientações sobre a área de manutenção de equipamentos médicos. Socorro! Então, é o seguinte, Marcelo, é muito comum, né? O hospital público é um pouco mais difícil que o hospital privado. O fato de você ser administrador,
assumir esse hospital e pedir socorro, isso é um bom sinal, porque a maioria demora muito para pedir socorro e às vezes quando você chega, o problema já está muito maior do que deveria estar. Então, o que todo administrador tem que saber é que existe uma resolução de diretoria colegiada da Anvisa, a RDC 02 de 2010. Ela estabelece um conjunto de critérios mínimos que o hospital tem que atender para garantir segurança, eficácia, tudo mais que você possa garantir em benefício do paciente, até dos trabalhadores. Mas o buraco é um pouco mais embaixo, não é só o equipamento médico assistencial que você vai ter problema. Você vai ter problema com os equipamentos de infraestrutura, que é tudo aquilo que dá suporte para o médico assistencial. Você vai ter que resolver os problemas dos equipamentos de apoio, que são aqueles que não têm uma aplicação direta ao paciente, como, por exemplo, os esterilizadores a vapor, os termos de infectoras, enfim, equipamentos de laboratório. E ainda os equipamentos gerais, que embora não sejam tratados na RDC 02, você precisa de cuidar da cadeira, da mesa, enfim, do armário. Então o seu problema é muito maior e a gente chama isso tudo de parque tecnológico. Normalmente, quando eu atendo pedidos dessa forma, eu demoro ali 3 a 4 dias, às vezes 5 dias, você fica no hospital, faz um diagnóstico situacional, elabora um conjunto de planos de ação, prioriza as questões e aí decide quem é que vai operacionalizar esse diagnóstico. Então isso é um pouco difícil da gente fazer hoje em dia por causa do envolvimento que a gente está agora com o Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, mas é importante que você faça esse diagnóstico. Como hospital público, o mais comum é que você contrate uma empresa. Como no Brasil a gente não tem empresas ainda que atuam nos dois segmentos, de engenharia clínica e engenharia hospitalar, possivelmente você vai ter que contratar duas. Uma outra sugestão, né, você pode pedir para essa equipe desse hospital atual já fazer um diagnóstico situacional, te relacionar a todos os problemas, porque é muito possível que eles conheçam mais problemas do que você conhece até agora. E os problemas que você está conhecendo até agora, provavelmente são aqueles mais gritantes, mas devem ter outros vários problemas. E eu gostaria muito de estar aí do seu lado com essa vontade aí que você está de colocar as coisas nos eixos, mas eu não vou conseguir. Então, o que eu posso te recomendar é que você contrate, que você tenha um engenheiro que conheça do que está fazendo, né? Que saiba, conheça a engenharia clínica, conheça um pouco de engenharia hospitalar também. Em geral, a gente acaba tendo um conhecimento muito amplo, mas ele é um tanto quanto raso. Mas a gente sempre tem que estar preparado para falar com os especialistas. Então, esse engenheiro pode ser o melhor investimento que você pode fazer no curto prazo. Quer seja para gerenciar uma empresa que você contratou, uma empresa que vai te oferecer suporte na infraestrutura hospitalar, que a gente chama de engenharia hospitalar, quer seja uma empresa de engenharia clínica. E que é muito comum, né? O administrador ele terceiriza o serviço, mas ele não tem na estrutura organizacional dele gente, né, pessoas com capacidade para fazer uma gestão dessa empresa terceirizada. Se o hospital não sabe exatamente o que ele quer, se ele deixa isso para a empresa terceirizada, o serviço de engenharia clínica vai ser exatamente aquilo que a empresa te vendeu. E nem sempre é o que você precisa para atingir seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, um outro ponto que é importante, que você coloca aqui na sua mensagem, você se refere à questão como manutenção. E o mais comum que a gente vê é encontrar no organograma do hospital uma caixinha ali dizendo manutenção. E manutenção não representa todas as possibilidades de uma engenharia. Então, são medidas de natureza administrativa que vão ajudando a mudar o comportamento da organização. Quando você tem manutenção no organograma, o máximo que você vai alcançar é manutenção preventiva corretiva, quando muito calibração. Né? Por exemplo, é importante comentar isso, né? Você tem que ter um inventário dos seus equipamentos, você tem que ter um sistema de controle de solicitação de serviço, você tem que ter indicadores. Isso leva tempo, não é plug and play. Então, o importante é você ter uma equipe do seu lado que ajude o hospital a alcançar, né, os objetivos clínicos que ele tem, os objetivos administrativos que ele tem. Então, à medida que esse serviço de engenharia conhece a estratégia clínica do hospital,
conhece a estratégia administrativa que foi criada para dar suporte a essa estratégia clínica, para atender esses 90 mil habitantes, né? Aí nasce uma estratégia tecnológica que essa equipe de engenharia vai poder te entregar. Então, na verdade, tem um termo que é muito pouco conhecido, que a gente vem trabalhando já há alguns anos, muito lentamente, que é o termo administração de tecnologias em saúde. Então, você precisa de fazer o Healthcare Technology Management, né, o gerenciamento de tecnologia em saúde, mas você precisa fazer um top management também, né, o que a gente chama de administration, né, Healthcare Technology Administration. Então, quando você entra no hospital que tem essa visão de que ele necessita de um conjunto de informações técnicas para suportar estratégias administrativas e clínicas, você já está falando em administração de tecnologia em saúde, que é uma outra coisa que vem depois que você tem uma engenharia bem desenvolvida. Então, o que eu posso dizer, reforçar aí, busque contratar um engenheiro para que esteja no teu lado aí. Em 2 meses aí, ou 3 meses, vocês vão ter um diagnóstico muito preciso da situação, custeado, plano de investimento, e aí é operacionalizar a estratégia, né? Se vocês aí precisarem de alguma ajuda, manda um vídeo aí das instalações, que é mais fácil, a gente acaba olhando aí, dando uma ajuda aí remotamente, tá ok? Então, pessoal, é isso hoje que eu queria falar. Agradecer de novo aí os 5 mil inscritos. A gente vai produzir mais vídeos, a gente vai produzir mais conteúdos. Esses 50 dias aí que a gente está sumido, a gente coletou muito material, tem muito material para mostrar como é que foi a gente participar de um hospital que estava sendo, nós chegamos com 30 dias de obras no hospital, entramos junto da obra, acompanhando engenharia clínica, engenharia hospitalar, preparando tudo, né, para funcionar. O hospital já está 1 mês e alguns dias em funcionamento e a gente está apoiando aqui 24 horas por dia. O Covid vai passar e a gente vai voltar à normalidade com o canal. Então é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.